sejam bem-vindos! Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para quem quer ficar magra e com saúde. Nós vamos mostrar para você, de forma verdadeira, de forma científica, o porquê dessa ansiedade, dessa vontade de comer doce o tempo todo, o porquê que você começa e não consegue terminar o seu tratamento de emagrecimento, e você vai ver que não é culpa sua. Doutor Cristiano, me fala um pouquinho dessa questão da ansiedade. É só psicológico a ansiedade? Porque tem gente que fala assim, você tá obesa porque você quer, para de comer e vai fazer exercício. Isso é psicológico. É assim, doutor Cristiano? É psicológico? É um grande equívoco culpar as pessoas que estão acima do peso por estarem acima do peso. Culpar as pessoas que estão obesas ou com sobrepeso pela sua obesidade ou seu sobrepeso. Isso costuma acontecer, né? As pessoas apontam o dedo, muitas vezes até os profissionais de saúde que deveriam ajudar essas pessoas acabam apontando o dedo, acusando essas pessoas em vez de ajudar. Então, isso é um grande equívoco. É claro que todo ser humano tem responsabilidade sobre sua vida, né? Todo adulto, principalmente, como você fala, né, Nutri? No mundo dos adultos, nós somos responsáveis. Então, não estou falando de retirar a responsabilidade de cada um, não. Mas é preciso entender mais a fundo a questão e não simplesmente dizer, olha, você está comendo demais, você está comendo errado, porque você não tem força de vontade. Por quê? Porque todo esse processo de compulsão alimentar que está associado intrinsecamente com ansiedade é um processo de doença. A pessoa é muito mais vítima do processo do que autora, né? Ela tem a fatia de responsabilidade dela, como tem tudo na vida dela, mas não se trata simplesmente de pedir a essa pessoa que tenha mais força de vontade. Por quê? Porque a ansiedade, a compulsão alimentar é um processo bioquímico, é um processo hormonal que atua no cérebro de forma a induzir aqueles centros de fome a ficarem hiperativos. Então, é uma força muito maior do que simplesmente uma força que ela possa controlar só pela força de vontade. Não é fácil. Então, a gente precisa corrigir esses mecanismos que estão ali por debaixo do tapete, escondidos, atuando, estimulando essa pessoa a comer demais, dando a ela ansiedade, dando a ela compulsão alimentar, e aí corrigindo esses mecanismos, naturalmente a pessoa vai ter a facilidade de diminuir, né, o consumo dos alimentos que não devem ser consumidos. Então, o emagrecimento, ele depende muito mais de você conhecer o seu organismo e entender o metabolismo, como funciona, do que simplesmente retirar alimentos. E a maior parte das vezes, a sua ansiedade, se não for 100% das vezes, a ansiedade, se você está com sobrepeso ou obesidade, ela vem como uma consequência desta inflamação causada pelo excesso de gordura corporal. E mais do que isso, hoje nós vamos falar para você sobre um neurotransmissor, né? Um neurotransmissor fundamental para melhorar os seus níveis de ansiedade, para você aprender quais são os alimentos que melhoram o seu nível desse neurotransmissor e quais são os hábitos que acabam com os níveis desse neurotransmissor que te deixa mais feliz, que te deixa mais bem-humorada, conhecido aí como neurotransmissor da felicidade também. Mas antes disso, doutor Cristiano, eu gostaria de perguntar também uma questão muito importante. Muitas das pessoas que nos acompanham aqui já tentaram todos os tipos de dietas, já fizeram tratamentos caríssimos, já tomaram shake, sucos, dietas restritivas mesmo, né? E essas pessoas, elas lutam contra a balança durante uma vida. Muitas delas já precisam eliminar aí apenas 5 quilos, outras 50 quilos. Independente do número de peso que elas precisam eliminar, essas pessoas já estão cansadas, frustradas mesmo, de tantas tentativas.
E realmente o que eu quero falar para essas pessoas hoje é o seguinte: é realmente a conhecer o seu organismo, falar a linguagem do seu corpo, aprender o que são os hormônios, o que são os neurotransmissores e aprender a combinação dos alimentos que interagem bem com seus hormônios, fazendo com que você elimine peso de forma leve, de forma tranquila, ganhando saúde. E isso mesmo você estando na menopausa, mesmo você tendo hipotiroidismo, colesterol alterado, pressão alta, mesmo você tendo fibromialgia, metabolismo lento, já tendo passado dos 40 anos, esses não são obstáculos. Se você encontra a ponte certa, né? A ponte certa para este obstáculo que você está na sua cabeça, né? Que está atrapalhando o seu emagrecimento. Doutor Cristiano, o que eu ouvi muito das pessoas que estão chegando agora, né, nos conhecendo agora, é a questão da vontade muito excessiva por doce, acaba de comer, tem fome de novo. Então, fala um pouquinho para nós sobre essa questão da ansiedade, da vontade de comer o tempo todo, para que a gente entenda melhor dentro do nosso corpo. Você que tem aí muita sabedoria para falar sobre isso e conhecimento, né? Por ser médico, endocrinologista, nutrólogo. Fala um pouquinho sobre esses mecanismos para as pessoas entenderem como funciona. Então, quem já nos acompanha há algum tempo já sabe que nós falamos muito dos hormônios. Os hormônios são moléculas mensageiras que levam informações de uma parte do corpo para outra. Então, como é que meu cérebro sabe o que o meu intestino está fazendo? Como que o meu fígado sabe como ele precisa trabalhar a partir de como o coração está batendo? Essas informações são transferidas de um órgão para outra, de um órgão para outro, de um sistema para o outro, através dessas moléculas mágicas que sustentam a vida, que são chamadas de hormônios. E na subclasse desses hormônios nós temos os neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias produzidas pelas nossas células nervosas que atuam como se fossem hormônios, levando informação de uma célula para outra. Então, essas informações são vitais para o controle do nosso sistema. São os hormônios que controlam os nossos batimentos cardíacos, que controlam a movimentação do intestino, a produção de muco no intestino, a respiração, a contração muscular, a nossa temperatura, enfim, todos os processos, tanto vitais como não vitais, do nosso corpo e, portanto, sustentam a nossa vida. E, sendo assim, eles também controlam a questão da ansiedade, da compulsão, do estado de humor, controlam o nosso sono e a nossa vigília, controlam o nosso estado de alerta, controlam se essa pessoa está mais feliz ou menos feliz. Então, tudo isso, né, esses processos que aí agora eu estou já mais focando nos processos cerebrais, eles são administrados por hormônios e por neurotransmissores. E quando uma pessoa está acima do peso, ela tem um descontrole nesse sistema, no sistema inteiro, incluindo o sistema cerebral. Aquela pessoa que quer emagrecer, ela precisa entender que primeiro ela precisa trabalhar essa questão da compulsão e que não é simplesmente com força de vontade que se trabalha a compulsão, e sim controlando esses hormônios, os neurotransmissores, através de formas que não são as óbvias, não é o que todo mundo pensa por aí. São informações novas que nós trazemos aqui. Agora, antes de qualquer coisa, né, Nutri? Eu vou te fazer uma pergunta. Né? Qual é esse neurotransmissor tão precioso, essa molécula tão refinada, pode melhorar o nosso humor e que pode trazer equilíbrio para o nosso sistema de saciedade, diminuir a nossa compulsão alimentar e fazer com que fique mais fácil aí sim a gente ter uma alimentação saudável, que fique até natural alimentar-se de forma correta. Qual é a dúvida? Então, esse neurotransmissor, esse hormônio aí, né? Esse neurotransmissor é a serotonina. A serotonina é capaz aí, pessoal, de regular até mesmo o nosso sono, o apetite, a temperatura do nosso corpo. É considerado o hormônio da alegria, do bom humor. Pode ajudar a melhorar a sua libido. E ela é produzida a partir do triptofano. Por isso que a alimentação também tem relação direta com a produção dessa serotonina. Essa relação serotonina-triptofano é o que nós vamos ensinar para você hoje, porque existem alguns alimentos que podem contribuir e muito para a melhora da sua produção de serotonina.
Para quem não sabe, o triptofano ele é encontrado em diversos alimentos e plantas. E o nosso organismo não consegue aí produzir esse triptofano. Então você precisa consumir, né? Já a serotonina está presente no nosso organismo, no nosso sistema digestivo, nas plaquetas, né, doutor Cristiano? E a função da serotonina no organismo são diversas. Humor, apetite, sono, aumento da libido, que é importante também, principalmente após os 40 anos, na menopausa, a mulher reduz muito a libido e reduz o metabolismo, facilita esse ganho de gordura ali na região do abdômen, né? A serotonina também regula a nossa temperatura corporal, reduz o nosso nível assim, de agressividade, ajuda a melhorar a questão de bom humor, da gente ser mais feliz, mais tranquilo, e principalmente para emagrecimento, porque te deixa mais calma, mais equilibrada, e aí você consegue ter um emagrecimento mais fácil, né? As coisas começam a acontecer. Porque o que eu vejo, doutor Cristiano? As mulheres, principalmente as mulheres que nos acompanham, após os 30 anos, mas principalmente ali após os 40, 50, 60 anos, começam a acumular gordura onde a gente nunca queria acumular. Porque assim, quando nós estamos ali no auge da nossa produção hormonal, ali pelos 30 anos, nosso corpo tem um formato bonito, né? Tem formato da mulher assim mesmo, aquele formato de violão, né? E depois a mulher começa a ganhar peso com muita facilidade e acumular gordura na região que a gente detesta, que é a barriga, ali no abdômen, né? Então a gordura no abdômen, ela vai aumentando de uma forma que a gente não sabe mais o que fazer. E para perder gordura e não perder massa magra, você precisa de uma alimentação que melhore os seus níveis de hormônio e de neurotransmissores. Então, isso que é importante, essa questão da serotonina. E você falou muito bem, né, Nutri? O importante, esse hormônio mágico, esse neurotransmissor mágico que ajuda a sinalizar a saciedade. Então, quando você tem serotonina suficiente no cérebro, você não sente aquela fome excessiva. A tua compulsão alimentar, ela é controlada. Aí sim as coisas funcionam. Então, o controle da alimentação não pode ser simplesmente você pesar um alimento e medir uma caloria. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar porque você não está corrigindo a base do problema. Você não está corrigindo o alicerce que está levando você à obesidade, ao sobrepeso. Uma das coisas que precisam ser corrigidas, e são mais de uma, são várias coisas, mas uma delas é a sua compulsão alimentar. E aí, quando você entende como controlar a serotonina, como melhorar a produção de serotonina, a compulsão alimentar se controla e automaticamente o seu organismo vai querer comer as quantidades certas. Você não tem que ficar pesando o alimento, colocando 200 gramas disso, 300 gramas daquilo outro, 100 gramas daquilo outro. Isso não existe. Na natureza, nenhum animal pesa a sua comida para comer, porque esse controle ele é natural para cada espécie. Assim, na espécie humana também é. Então, o controle do nível de alimentação, da quantidade, da qualidade da alimentação, ele se torna natural quando você controla esse hormônio. E é importante entender que para ele ser produzido, ele precisa de matéria-prima. Uma matéria-prima que nós não temos no nosso corpo. Portanto, se não consumirmos essa matéria-prima, não teremos produção desse hormônio. É simples assim. O nosso hormônio produz serotonina, mas só se tiver o tijolinho para produzir. Não adianta eu querer ter bons níveis de serotonina se eu não tenho a base da serotonina, que essa só consigo através da alimentação, que é o triptofano, que é um aminoácido derivado de uma proteína, pessoal. Olha só. E aí entram as proteínas aí como importantíssimas, né, no papel do emagrecimento. Entre esse e outros motivos mais. Outra coisa que eu queria falar, bem interessante para o pessoal que está nos assistindo, entender se eles podem estar tendo essa deficiência de serotonina, é quem sente muito cansaço constante, desconforto intestinal, baixa de libido, aumento de tristeza, depressão, podem ser sinais de baixa de serotonina no seu organismo. Fibromialgia.
fibromialgia, dores nas pernas, né? Na menopausa, a pessoa com muita dificuldade de emagrecer, isso tudo pode ser deficiência de serotonina. E aí a gente tem que lembrar, então, Nutri, mas o que causa essa deficiência de serotonina no meu corpo? Os níveis de serotonina no nosso corpo podem diminuir por diversos fatores, mas a alimentação é um dos principais. Então, se a sua alimentação está descompensada, principalmente em minerais, né? Então, a gente precisa falar aqui um pouco do magnésio, um pouco do potássio, que são minerais, selênio, que são minerais importantes, além dessa base, né, que é o triptofano. Outro fator são os níveis de estresse. Então, a pessoa, ultimamente, ela não pensa no hoje, ela pensa sempre no amanhã. Então, ela vive muito estressada, muito ansiosa. Então, quando a gente fala de serotonina, a gente tem que entender que uma alimentação inadequada, muito rica em alimentos processados, por exemplo, ela acaba com a sua flora intestinal, prejudica a sua digestão, que tem tudo a ver, né, doutor Cristiano? A digestão dos alimentos tem relação também com a produção de serotonina. E aí você tem uma menor absorção desse triptofano, que é de extrema importância aí para a produção de serotonina. Quando a gente fala em serotonina, e o doutor Cristiano falou, né, dos aminoácidos, a gente lembra sempre das proteínas. As proteínas que mais popularmente todo mundo conhece, ela é um conjunto de aminoácidos. E esse conjunto de aminoácidos, muitas vezes, a gente coloca na nossa vida tão poucas vezes, né? E é muito interessante, né? Essa relação do nosso cérebro com o nosso intestino, né? Então, toda vez que tem um problema intestinal, então, às vezes você tem o intestino preso ou o intestino solto, às vezes você tem gases, digestão lenta, Cólicas intestinais, cólica abdominal, má digestão mesmo, né? Então, tudo isso a gente precisa entender. Quando você consome um alimento, esse alimento tem que ser bem digerido, bem absorvido, para que você tenha esses níveis adequados. E muitas pessoas, doutor Cristiano, comem pouco ou passam a ter fome. Tem gente que já tem hábito de comer muito pouco e tem pessoas que passam fome mesmo para emagrecer. E toda vez que ela passa fome, parece que ela faz efeito contrário. Aí que ela não emagrece. E sim, porque você está com deficiência, você não está com excesso, né? Esse aumento de gordura no seu corpo não é consequência de um excesso, né, de algum alimento, é consequência da falta de alguns macro e micronutrientes. E está aí um grande equívoco, né, quando as pessoas contam calorias, porque elas desconsideram completamente a qualidade dos alimentos. Então, considera só o número de caloria que o alimento tem. Só que esquece que, às vezes, um produto alimentício zero caloria pode induzir uma compulsão alimentar terrível nela. E um alimento calórico pode induzir saciedade. Então, muitas vezes, um alimento calórico vai emagrecer, vai facilitar o emagrecimento, e um produto alimentício zero caloria vai induzir o ganho de peso. Mas como isso? Não é possível engordar consumindo zero caloria? É possível, e estudo atrás de estudo tem se confirmado isso. Por quê? Porque o que engorda propriamente não são as calorias, o que engorda é o desequilíbrio hormonal causado pela alimentação, muitas vezes de zero caloria. Então, hoje em dia existe uma indústria da obesidade, existem muitas informações equivocadas, muitas desinformações, e muitas vezes em locais tidos como confiáveis. É preciso estudar mais, é preciso aprofundar o conhecimento e entender que não há simples soma de calorias que vai fazer você engordar ou emagrecer, né? O que vai fazer você engordar ou emagrecer é como está o seu equilíbrio hormonal e de neurotransmissores. E aí o foco é muito diferente. Posso consumir um alimento calórico que vai induzir a minha saciedade, controlar minha compulsão alimentar e fazer com que eu me alimente melhor. E não se trata de comer menos, se trata de comer melhor. Ninguém engorda porque come demais, as pessoas engordam porque comem errado. E as coisas certas não são aquelas que as pessoas acreditam que são, porque todo mundo acha que tem que comer alimento zero caloria. E a pessoa vai lá falar, mas então é só consumir um zero caloria que eu estou emagrecendo. Não, porque o zero caloria está danificando o teu metabolismo. O zero caloria está interrompendo a tua produção de serotonina, e aí a tua compulsão fica cada vez mais intensa, e você está lá fazendo dieta,
e a cada dia mais compulsiva. Por isso que as pessoas nadam e morrem na praia, porque elas estão com o manual errado para emagrecer. Elas estão adotando princípios que são exatamente princípios para quem quer engordar e não para quem quer emagrecer. Né? E estão fazendo um monte de coisa e achando que estão fazendo uma super vantagem, estão comendo pouco, fazendo dietas restritivas e, na verdade, estão atrapalhando a sua produção de, entre outras coisas, da serotonina. E alguns sinais, né, de falta de serotonina no organismo: questão intestinal, então mau funcionamento intestinal, instabilidade emocional. Então, uma hora eu estou muito feliz, outra hora eu estou muito triste, e outra hora eu estou nervosa. Dificuldade para dormir, doutor Cristiano. Ansiedade, vontade de comer o tempo todo, fadiga, cansaço, a pessoa não se reconhece mais. Ela não tem mais disposição que ela tinha antes. É aquele cansaço crônico, né? Dor no corpo, compulsão por doce, por carboidratos refinados, baixo nível de desejo sexual, né, a libido, mudanças repentinas também de temperatura corporal. Essa serotonina, pessoal, ela está no cérebro, só que ela não é produzida no cérebro predominantemente, tá? Só 20% no máximo da serotonina cerebral é produzida no cérebro. Todo o restante, 80%, até um pouco mais de 80% da sua serotonina é produzida, sabe aonde? No intestino. Olha a conexão entre intestino e cérebro aí. Fundamental. E o intestino, durante muito tempo, foi negligenciado a um órgão de quinta categoria. E, na verdade, ele está aí entre os órgãos mais importantes, se não for o órgão mais importante do corpo humano. A conversão desse triptofano, que é um aminoácido que faz parte das proteínas, que você vai encontrar na alimentação, né? A conversão desse triptofano em 5-hidroxitriptofano e depois, posteriormente, em serotonina, e aí mais para frente a serotonina pode ser convertida em melatonina também, por isso que ela é importante para o sono também. Essa conversão se dá no intestino, mais de 80%. E, pasmem, essa conversão se dá pelas bactérias intestinais, que todos temos. Só que nós não temos só bactérias boazinhas. Temos bactérias ruins e bactérias boas. Algumas pessoas têm mais bactérias ruins do que boas. E outras pessoas têm mais bactérias boas do que ruins. Estas últimas, que têm um equilíbrio dessas bactérias intestinais bom, são pessoas que têm facilidade de se manterem magras ou de emagrecerem. São pessoas que têm uma facilidade de controlar a sua compulsão alimentar. Elas não têm compulsão alimentar, ou então elas têm isso muito pouquinho, muito fácil de dominar, de controlar. Aquelas pessoas que têm um equilíbrio intestinal ruim, com bactérias do mal, vamos dizer assim, esse equilíbrio tende para as bactérias mais negativas, elas vão ter facilidade para engordar e muita dificuldade para emagrecer. Então, elas não vão conseguir converter triptofano em serotonina. Então, não se trata apenas de dar triptofano. Trata-se de fazer com que as bactérias sejam boas. Por quê? As bactérias ruins, elas são tão maldosas que elas fazem o seguinte: elas pegam o triptofano e convertem em uma substância que faz o contrário da serotonina. Então, pega a mesma matéria-prima da serotonina e converte numa substância que se chama ácido quinurênico. O ácido quinurênico, ele faz o inverso da serotonina. Ele deixa a pessoa mais ansiosa, mais tensa, mais agitada, compulsiva, tende a ficar mais deprimida. Então, você sempre tem que lembrar das suas bactérias intestinais. E aí a Nutri hoje vai ensinar para vocês os alimentos, não só que são ricos em triptofano, mas que também ajudam a melhorar essa flora intestinal. Porque como que eu melhoro minha flora intestinal? Através da sua alimentação. Porque as bactérias ruins gostam de comer determinadas coisas. As bactérias boas gostam de comer outras coisas. Então, de acordo com o que você come, você vai estar alimentando umas e matando de fome as outras. Então, qual que você quer alimentar? Você quer alimentar as bactérias que vão ajudar a sua produção de serotonina, entre outras muitas substâncias que elas produzem benéficas para o seu corpo, ou você vai querer alimentar aquele grupo de bactérias que é do mal, que vai produzir substâncias tóxicas para você, que vai induzir você a engordar.
Essa é a verdade, a grande verdade. As bactérias que habitam o seu intestino dizem muito sobre o seu processo de emagrecimento, ou não. Então, trate bem as suas bactérias intestinais. Você precisa consumir alimentos não sejam baixos em caloria, mas alimentos que vão alimentar as boas bactérias e matar de fome as bactérias ruins. Todo mundo tem as duas. Não existe ninguém que só tenha boa ou só tenha ruim. A questão é qual prevalece, qual que vence a guerra. Quem tem mais boa, saúde, disposição, energia, não tem dor no corpo, emagrece com facilidade, costuma ter facilidade de manter um bom peso, uma boa composição corporal. Aqueles que deixam as bactérias ruins prevalecerem, dores pelo corpo, sono de má qualidade, desânimo, cansaço, depressão, variação de humor, às vezes a pessoa fica super excitada, depois fica deprimida, também pode acontecer isso, né? Aquela coisa desequilibrada, obesidade, inflamação, ganho de peso, compulsão alimentar, ansiedade. Então, é isso mesmo. A gente passa a ter domínio. Quando você tem conhecimento, você assume as rédeas da sua vida, as rédeas do seu caminho, e aí você consegue conduzir as coisas para o lugar que você precisa conduzir. Independente da idade, doutor? Isso aí muitas pessoas me perguntam, por isso eu te perguntando. Isso é muito importante, independente da idade. Não existe essa história de que eu estou velho demais ou velha demais para emagrecer. Isso não existe. Isso é um erro, um equívoco, né? É o mesmo processo pelo qual você dá uma desculpa, né? Para falar que não conseguiu emagrecer. Então as pessoas culpam diversas coisas, né? Tireoide, enfim, a idade, que na verdade não são os verdadeiros impeditivos do emagrecimento. Essa pessoa não está emagrecendo porque ela não tem um conhecimento adequado, porque ela não está entendendo o processo de emagrecimento. Ela está fazendo uma mera contagem de calorias superficial, né? Ela está fazendo uma pesagem de alimentos superficial sem considerar a composição desse alimento, como ele vai interferir na produção hormonal, como ele vai interferir na produção de neurotransmissores, como ele vai interferir no equilíbrio dessas bactérias intestinais, que a gente chama de microbiota, que isso sim vai impactar no emagrecimento dela. Então, idade tem muito pouco a ver com dificuldade de emagrecimento, né? A gente vê todos os dias, pessoas de 70, 80 anos emagrecendo com saúde, né? Depois que aprendem o processo correto. Agora, não é fazendo mais do mesmo que essas pessoas vão conseguir emagrecer, porque elas já tentaram várias vezes e essas mesmas coisas e não conseguiram, e não vai ser fazendo de novo igual que elas vão conseguir. Por isso que a gente vem aqui trazendo conhecimento novo, baseado no que há de mais recente na ciência nutricional. Perfeito! E aí, doutor Cristiano, falando de serotonina, vamos dar algumas dicas bem práticas para que você hoje aumente a sua serotonina e já comece a sentir aí um princípio de melhora. Vamos começar do básico que funciona? O básico que funciona é a hidratação, né? A gente sabe que a gente precisa de água para viver e o nosso intestino precisa de água para funcionar melhor. Se a nossa produção de serotonina é 90% no intestino, eu preciso consumir uma hidratação adequada, tomar água de maneira adequada. E no tomar água de maneira adequada, não é tomar água tudo de uma vez. Tem gente que vai lá e toma 1 litro de água, né, de uma vez, e depois passa o dia todo sem tomar água. A hidratação correta, ela começa ao despertar de manhã. É muito importante tomar aí de 300 a 500 ml de água em jejum, que é um momento de purificação mesmo, de limpeza dos seus órgãos, melhora a tua ansiedade, reduz os seus níveis de fome, tomar água em jejum. E você ficou muitas horas aí sem tomar água, né? A água em jejum também é uma hidratação importante e ajuda muito no emagrecimento. Além de tomar essa água em jejum, é importante que você tome água de forma periódica e não tome de uma vez. E sempre 30 minutos antes ou depois da refeição. Água junto com o almoço, junto com o jantar, atrasa a sua digestão. Não é que engorda, é que atrasa a sua digestão, porque dilui o suco gástrico. Então, a forma com que você se hidrata também é fundamental. Outro ponto da hidratação é não tomar muita água à noite. Quem sente muita sede à noite é porque está desidratado, faltou água durante o dia. Se você tomar água de forma periódica,
Em jejum, 500 ml, 2 copos de água ali 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes do jantar. Chega à noite, você não está com tanta sede. Por quê? Ficar acordando de noite para ir no banheiro também atrapalha o seu sono, né? Então é melhor você se hidratar mais durante o dia, em maior quantidade. Outro ponto número 2, superando que você está tomando água de forma correta. E tomar água de forma correta, a gente tem uma continha aí simples, mais ou menos, para você ter ideia, né? Que é de 25 a 35 ml por quilo de peso. Então, depende do seu peso. Então, você faz uma continha simples aí para saber quanto de água você deve tomar por dia. Tem gente que fala que não gosta de água, que sente mal ao tomar água. Isso é porque realmente você está com muita toxina aí no teu corpo, né? E aí o teu corpo tá faltando o básico, né? Então é importante você hidratar. Ponto número 2, anota aí, é falta de gorduras boas. Observe quantas vezes ao dia você consome gorduras. Muitas vezes você fica aí tirando a pelinha do frango, contando o fiozinho de azeite, e gordura é fundamental para o seu intestino funcionar bem. Então, eu quero falar para você acrescentar na sua vida uma colher de azeite de oliva de boa qualidade no almoço e no jantar, sem medo da gordura, porque gordura não é o que faz acumular gordura no seu corpo. Outro ponto, doutor Cristiano, número 3 aí, então, falando, é sobre as vitaminas do complexo B, que são fundamentais também para a produção de serotonina. Então, a gente tem que lembrar da carne vermelha, a gente tem que lembrar do fígado também, é uma boa fonte, né? Tem muitas fontes de vitaminas do complexo B. A banana, o abacate são, por exemplo, frutas excelentes para melhora da produção de serotonina, porque possuem a vitamina B6. Já o amendoim e o espinafre, vitamina B9. A vitamina B12 é a unicamente encontrada aí nas carnes e nos peixes, nos ovos, nos leites, nos derivados. E quem é vegano pode consumir aí também a vitamina B12 de outras formas, mas para quem não é, né? A melhor forma é consumir a carne vermelha, ovos, incluindo a gema do ovo, que você já consome gorduras boas. Então, hoje, eu quero que você saia consumindo aí pelo menos uma banana por dia, porque banana é uma fruta riquíssima, né, doutor Cristiano, em magnésio, que é um mineral fundamental para quem tem pressão alta, é um mineral fundamental aí para relaxar a musculatura, para você dormir bem. Ele tem carboidratos bons. E sabe aquela partezinha branca da banana, que às vezes aquele fiapinho que fica dentro da banana, que às vezes a gente joga fora? Aquilo lá, gente, são fibras importantíssimas para o seu intestino. Então, não jogue fora, depois que você descasca a banana, aquela partezinha branca, não jogue fora aqueles fiapinhos, consuma junto com a banana. Então, uma banana por dia vai ajudar a melhorar seus níveis de serotonina também, melhora os seus níveis de magnésio, e não tem essa questão de qual banana é melhor. Pode consumir a banana que você quiser, pode variar aí. Todos os tipos de banana são muito nutritivos. E tem gente que fala, doutor Cristiano, que banana engorda, que banana tem muito carboidrato, e não é assim, gente. Não é gente que está interessado em fazer as pessoas a comprarem mais produtos alimentícios e consumirem menos alimentos, sabe? Existe um interesse muito sórdido por trás de quem diz que esse tipo de alimento é ruim para a saúde, né? E é por isso que as pessoas estão tão obesas e não conseguem emagrecer, porque elas estão com medo de alimentos como banana, como banha de porco, né? E não tem medo de consumir, por exemplo, um pão integral, né? Ou um refrigerante zero caloria. Essas pessoas estão dominadinhas pela indústria alimentícia e brevemente serão clientes ostensivas da indústria farmacêutica. E aí, doutor Cristiano, aqui em casa, a gente come banana de todo jeito, né? Banana junto com refeição, né, doutor Cristiano? Mineiros vão nos entender, banana com a comida, banana com queijo, banana na frigideira com canela, com manteiga e queijo. Fica delicioso, é um excelente lanche, né? Um excelente lanche da tarde, para quem está com vontade de comer algo doce, né? Então, inclua a banana na sua vida, uma bananinha aí por dia, sem problema, após a refeição ou no lanche da tarde, junto com o iogurte, os ovos, né? O segundo melhor alimento do mundo. Tem gente que tem medo de comer ovo. Pelo amor de Deus, o ovo é excelente para a sua saúde, né? Não aumenta a colesterol. Outro mito, né, você colocou.
você pode observar que todo mundo que tem medo de banho de porco, banana e ovo está obeso. Observar, né? As pessoas que têm medo, eu não como ovo, está obeso. Não como ovo de jeito nenhum, está obeso. Não como banana de jeito nenhum, está obeso, está com sobrepeso. Ah, não, só cozinha, não cozinha com banha de porco. Morre de medo da banha de porco. Está obeso. E antigamente as pessoas consumiam esses alimentos com tranquilidade e raramente você via uma pessoa obesa na rua. Então, essa é uma das chaves, não é só isso. Morrem de medo, né, de comer uma banana, pensando que uma banana engorda. Só que ela esquece, pensa só nas calorias, volta a dizer a questão das calorias. Esquece que ela tem o triptofano, que ajuda a controlar a compulsão alimentar, esquece que ela tem uma série de minerais fundamentais para o corpo, enfim, que ela é um conjunto harmonioso de nutrientes que nos dão saúde. E não por acaso as pessoas ficam evitando hoje a banha de porco, evitando o ovo, evitando a banana, e estão aí com depressão, com ansiedade, com dores pelo corpo, fibromialgia, todas inflamadas pelo corpo inteiro, artrites. Por quê? Porque elas estão desnutridas. Elas estão com medo do que não deveria ter medo. Estão abraçadas com o inimigo e com medo do amigo. Né? E aí, doutor Cristiano, mais ainda, quem tem um probleminha com sono, né? Então, se você não dorme bem, além de comer essa banana de sobremesa, é uma banana, viu, gente? É uma só, né? De sobremesa do almoço ou do jantar. E aí, doutor Cristiano, o que eu vou ensinar o pessoal também hoje, que vai ser uma meta para todo mundo que está aqui comigo hoje, com a gente, né? Então, a nossa meta de hoje é o pessoal incluir essa banana, incluir os ovos. Outra coisa, feijão, grão de bico, também é muito rico também nessas vitaminas aí, principalmente fibra também. Né? Complexo B, que você falou. Complexo B, isso mesmo, isso que eu ia falar. O amendoim, aveia, o chocolate amargo, né? Chocolate 50%, 70%. Também, né? Agrião, espinafre, rúcula. Mas como são muitos alimentos, a gente vai focar numa meta pequena. Consumir a banana por dia, aumentar a quantidade de ovos. E quem tem problema com dormir mal, higieniza bem a casca da banana e vai fazer um chazinho de casca de banana antes de dormir. Não é loucura, faça. O chá da casca de banana tem alta concentração de magnésio. Faça uma xícara. Então, 2 cascas de banana higienizadas, ferver mesmo com 300 ml de água. Deixa ele ferver um pouquinho, depois você coloca na sua xícara. Pode acrescentar ali um sachêzinho de... vai coar também, né? Um sachêzinho de camomila, se você quiser. Ou um pouquinho da polpa de maracujá, fica bem gostoso. Você vai tomar essa xícara de chá 30 minutos antes de dormir. Então, vamos melhorar os nossos níveis de magnésio, melhorar os nossos níveis de fibras. E claro que não é só isso, mas é um ponto. Ponto a ponto nós vamos construindo. Já tentou de tudo. Então, vamos parar com a ansiedade, foca aqui, continua nos acompanhando e vamos um passo de cada vez que você vai conseguir sentir na pele a sua transformação. Muito obrigada pela companhia de todos. Doutor Cristiano, muito obrigada pela companhia, meu amor, e todos vocês que estão aqui, obrigada pela companhia de vocês.